Água subterrânea no enfrentamento da crise hídrica em cidades brasileiras. Nosso palestrante é o professor Ricardo Hirata, da Universidade de São Paulo. O professor Hirata é geólogo formado pela Unesp, professor do Instituto de Geociências da USP e vice-diretor do CEPAS, que é o Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da USP, diretor em exercício de 2011 a 2014. Desenvolveu seu doutorado e mestrado na própria USP e pós-doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá. É consultor da Unesco e da International Atomic Energy Agency, IAEA, e foi membro assessor em águas subterrâneas do Banco Mundial. Foi hidrogeólogo sênior do Instituto Geológico, São Paulo, professor visitante da Universidade de Costa Rica, Programa Canadá-Costa Rica, hidrogeólogo residentes do CEPES, Organização Mundial de Saúde, Peru, e hidrogeoquímico-chefe do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, que é o DAE. Atuou também como consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS. Com 31 anos de experiência, tem trabalhado intensivamente com recursos hídricos e águas subterrâneas no Brasil e em mais de 26 países, inclusive ministrando cursos profissionais. Professor? Boa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Aliás, eu passei um tempo fora, né? Então os amigos próximos é que estão me aguentando, né? Porque todas as piadinhas que eu deixei acumulado, que eu não falei no Canadá, né? Porque eu ficava mais, né? mais constrangido, aqui eu soltei um pouco a franga, né? Eu tenho que maneirar. Só de que eu vou embora amanhã cedo, aí todo mundo... Ah, vocês vão perdoar. Legal, porque senão, se eu ficasse mais um dia aqui, o povo me defenestrava. Bom, mas realmente eu gostaria de agradecer, uma ótima oportunidade de estar aqui. Obrigado, Sandro, da gente poder conversar um pouco sobre a crise hídrica e o enfrentamento, quer dizer, a questão do papel das águas subterrâneas na questão da crise. Eu acho que uma das coisas importantes, acho que nós temos um grande número de alunos, e eu vi assim, se a última palestra tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? O ruim é que realmente depois de tantas coisas, tanta informação, é duro a gente ficar atento, né? A gente também já foi aluno, é duro de ficar, né? Mas uma outra coisa interessante é dar uma avaliada, e realmente para mim está sendo muito importante, dar uma avaliada do que está acontecendo. Eu acho que tem várias coisas muito interessantes acontecendo no Brasil, sobretudo em estados mais novos como Mato Grosso do Sul, por exemplo, Minas, né? E outras coisas que a gente não vê, que infelizmente, né, a gente não está andando, né, professor, do jeito que a gente gostaria. Recife é o centro, foi o primeiro centro de hidrogeologia do Brasil, o maior centro por muitos anos, né, e é uma pena algumas vezes encontrar algumas situações que a gente acharia que poderia ser a grande liderança em termos de hidrogeologia, não pelos seus técnicos, mas por toda a conjuntura, poderia também ser o grande centro, e infelizmente a gente ainda tropeça, né, Adriana, com algumas faltas de dados que a gente infelizmente até acha que existe os dados. Mas vamos tentar ser mais positivo. Eu tentei ser positivo na apresentação e falar realmente que eu acho que o papel das águas subterrâneas tem um papel bastante importante e tem um espaço muito grande que deve ser ainda pode ser ocupado. Bom, acho que inicialmente acho que é falar um pouco sobre a importância da água subterrânea. Eu acho que ela é muito importante para o abastecimento público, por exemplo, mas muitas vezes é muito escondida. Eu acho ainda que, por exemplo, se você pegar a população brasileira, nós temos, as estatísticas não são muito boas, mas a gente acha que 30% a 40% da população brasileira é abastecida por água subterrânea. E se você pegar o número de municípios, esse é um dado oficial da Agência Nacional de Águas, se você ver, os municípios são abastecidos totalmente por água subterrânea, são 39% dos municípios, eu não estou falando da dimensão do município, mas o número de municípios, ou parcialmente, ou seja, usa superficial e subterrânea, nós vemos aqui 13%. A mesma coisa a gente vê para o estado de São Paulo, né, que nós temos no número de 70%, 80% dos municípios são total ou parcialmente abastecidos por água subterrânea. Se a gente olha mais cuidadosamente esses números, a gente vê que pelo perfil do tamanho da população das cidades, a gente vai ver que, por exemplo, cidades menores que 10 mil habitantes, que é uma grande maioria,
a gente vê o papel muito importante das águas subterrâneas. 48% desses municípios são totalmente abastecidos por água subterrânea. Isso é pela própria característica de águas subterrâneas, né, que normalmente são sistemas que podem ser operados de forma simples, né, que são poços, quase autonomamente, então não requer então, um grande sistema de tratamento. Então, é uma solução bastante interessante do ponto de vista econômico. É lógico que quando você vai para cidades maiores, a água subterrânea ela começa a perder competitividade. Muito embora exista, por exemplo, uma cidade, como a cidade do México, que é uma cidade maior que a cidade de São Paulo, que ela é quase completamente abastecida por água subterrânea, então, mas México é realmente a cidade do México é uma exceção, né? Então, quando a gente vai para cidades maiores que 100 mil habitantes, as brasileiras, por exemplo, a gente vê que 6% somente das cidades são abastecidas integralmente por água subterrânea. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre essas cidades, que são as grandes cidades, para ver onde está a água subterrânea nesse negócio, para vocês verem que a água subterrânea é um pouco mais importante do que a gente imagina. Então vem aqui, nós temos então o nosso gráfico, 6% dessas cidades são abastecidas por água subterrânea, e a grande maioria, 57%, são abastecidos por água superficial. Eu gostaria de falar de 3 exemplos dessas cidades maiores, que 100 mil habitantes, dentro desse grupo que é nitidamente ou somente ou quase somente abastecido por água superficial. Gostaria de falar da cidade de Recife um pouco. Nós temos um projeto bastante interessante na cidade de Recife, que é tentar entender essa complexidade hidrogeológica que o professor colocou previamente, né? Recife é realmente um desafio para a academia, né, a gente da universidade, é um aquífero extremamente complexo. Cada vez que a gente começa a estudar um pouco mais, a gente descobre coisas impressionantes. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que não são alunos, não tem muita essa percepção de dimensões, mas você imagina que uma água entra aqui, ela anda 4 km mais para frente e depois mais 4 km ela sai. Então, ela entra e faz um percurso de 8 km. Em Recife, no principal aquífero, que eu vou falar aqui, que é o abastecimento da parte mais turística, né, que é o bairro de Boa Viagem, a água para fazer esse trajeto de 8 km, ela leva 20 mil anos. É incrível, né? É um sistema pequeno, realmente pequeno, em dimensão, e a gente viu por medição de temperatura da água, a gente conseguiu definir a idade dessa água, né? Então a gente viu que a última vez que Recife, a região de Recife, tinha chuvas com temperaturas de 15 graus centígrados, era mais ou menos há 10 mil anos atrás. Então a gente conseguiu correlacionar a temperatura da recarga da água, a gente usa gases nobres para fazer isso, é um montão de técnica, mas a gente conseguiu definir a idade da água no meio do caminho, mais ou menos onde está a linha de costa, né? E lá a gente definiu que a água que recarregou só poderia ter sido recarregada há 10 mil anos atrás. Foi a última vez que Recife teve temperaturas de 10, 15 graus centígrados. Então a gente definiu a idade dessa água. Incrível, né? Para ver as surpresas que Recife tem, né? Então, essas coisas. Mas Recife tem uma coisa, Recife é uma cidade muito bonita, eu gosto bastante de Recife, e ela tem 1,5, a parte urbana, né? Tem 1,5 milhões de habitantes, tem uma demanda de água de 6 metros cúbicos de água por segundo, é uma cidade grande que usa bastante água, e o sistema de abastecimento público da parte sul, não estou considerando Olinda, que foi o que foi falado do aquífero Beberibe, lá usa mais água subterrânea. Mas se você for para a parte sul da cidade de Recife, você vai ver que é mais água superficial mesmo. Quase todo o sistema é um sistema de água superficial. Onde tem os tubarões, é verdade. Quando você vai na praia assim, está escrito perigo, tubarão. A primeira coisa que eu fui, quando eu fui para a praia, foi tirar uma fotografia para o meu filho. Eu falei assim, olha aí onde eu fui. Eu falei assim, perigo, tubarão. Ele falou, pô, legal, né? Não dá para nadar. Realmente eu não tentei nadar nessa praia. Quer dizer, se você fica até aqui não tem problema, mas tubarão. Eu gosto de comer tubarão, né? Que é o cação. Aliás, a diferença, fala que a diferença entre cação e tubarão é fácil. Quando você come o peixe, é cação. Quando ele te come, é tubarão. Eu como peixe. Bom, mas uma coisa interessante é que é uma cidade assim, ó, nitidamente abastecida por água superficial. É uma cidade grande, então está naquele grupo que eu falei, né, dos 50 e poucos % de cidades grandes abastecidas por água superficial. Mas se a gente dá uma olhada mais cuidadosa disso,
a gente vê que a região de Recife, ela se utiliza nessa parte sul, Recife, né? Não tanto Olinda, Paulista, essa parte, 6 a 8 mil poços tubulares particulares. Pode ter alguma dúvida aí, porque a maior parte é ilegal, então se pode ser 5 mil, mas tem muito poço tubular. Acredita-se que na região metropolitana de Recife, ou seja, toda a área metropolitana, esses números possam ser 14 mil. Está extraindo mais nessa parte sul, 1 ou 1,5 metro cúbico de água por segundo. Ou seja, Recife, ao invés de ter somente 6% de abastecimento de água subterrânea, na verdade, Recife tem 20% de abastecimento de água subterrânea. Ok, vou para outra cidade, que essa é a minha cidade, não é tão bonita quanto Recife, obviamente, né? Mas é uma cidade legal. Né? Obrigado. Obrigado. Não, mas é verdade, é duro de falar. Você pode falar um montão de coisa legal. Tem ótimos restaurantes, shows, São Paulo tem um montão de coisa. Mas... e tem um japonês, mas tem a parte boa. Não, restaurante japonês é a parte boa. Mas tudo bem. Mas Recife, São Paulo não é bonita. Realmente, como capital, não é bonita. Mas uma coisa que nós vemos quando não era na época da crise, esse é um número não crise, o número é bem menor, o sistema de abastecimento de água de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, aqui eu estou falando da região metropolitana, 20 milhões de pessoas, e utiliza 68 metros cúbicos de água por segundo. Esse é o sistema operando nominalmente, 68 metros cúbicos de água por segundo. É muita água. E só se usa 1%, quer dizer, desses 68, 1% vem de fonte subterrânea. Ou seja, a Sabesp tem seus pocinhos lá, que é pouquinho, e dá 1% dessa quantidade. O resto, né, é quase 99% é água superficial. Então, São Paulo é um sistema de água superficial. A crise da água subterrânea, da água de São Paulo, é uma crise de água superficial. Tá? Bom, legal. Mas se a gente olhar com mais carinho São Paulo, né, nós vemos que São Paulo tem 12 mil poços, não é poços escavados, não é poço tubular, poço de 100, 150, 200, tem poços de 400 metros de profundidade, são 12 mil poços particulares. Aqui esse 1% era poço da Sabesp, do governo, e que extrai 10 mil litros por segundo, ou 10 metros cúbicos de água por segundo, que é um montão de água também. Então, ao invés de 1%, desculpe a conta aqui, falei na aula de matemática, 1% aqui, né, em vez desses 1%, na verdade, o abastecimento de São Paulo exige 78 metros cúbicos de água por segundo. Isso faz com que seja 14% do abastecimento de São Paulo. Eu vou para uma outra cidade do interior de São Paulo, que é São José do Rio Preto, né, que fica 500, 400 quilômetros para o norte de São Paulo, população de 440 mil habitantes, tem uma demanda de água 1,8 metros cúbicos de água por segundo, e o abastecimento público é feito 41% com água superficial. Então é 41%. Entretanto, São José do Rio Preto se utiliza adicionalmente de 1.800 poços tubulares particulares, extraindo 0,6 metros cúbicos de água por segundo. Então, ao invés de 41%, desculpa, isso aqui é 41% de água subterrânea, 67% é de água subterrânea. Ou seja, a maior parte de São José dos Campos, São José do Rio Preto, utiliza água subterrânea. Tá? Então, a dependência de água subterrânea é bem maior do que a estatística oficial. Isso é muito importante em São José do Rio Preto, porque esse daqui são os mapas dos poços que estão nas estatísticas de abastecimento de São José do Rio Preto. Então, quando você fala com os órgãos oficiais de abastecimento da São José do Rio Preto, esses são os poços outorgados, os poços que são oficialmente dentro do registro. Mas, na verdade, São José do Rio Preto tem isso aqui. Isso. Essa é a totalidade dos poços de São José do Rio Preto. Porque 81% dos poços são ilegais em São José do Rio Preto. Nesse caso, não estou falando também de poços escavados, estou falando de poços tubulares, ou seja, poços de 100 metros, 150 metros no aquífero Bauru. Então, estou falando de poços grandes. Né? E 81 poços ilegais. Essa é a quantidade total de poços. Só que dentro da estatística, quando você vai olhar o abastecimento de São José do Rio Preto, esses poços não estão.
Então existe aí uma coisa que eu falo assim, tem umas lições que a gente aprendeu estudando, analisando, vendo apresentações dos companheiros, que as águas subterrâneas são muito mais importantes que a percepção da sociedade e dos tomadores de decisão. Então aqueles números que aparecem lá, algumas vezes são questionáveis, algumas vezes aqueles números são muito... A água subterrânea é muito maior do que isso. Né? E alguém pode dizer, bom, mas tudo bem, São Paulo, 14% do abastecimento, mesmo que você considere isso, Ricardo, só 14%. O resto é 14 coisas para completar 100%, é água superficial. Então a maior parte do abastecimento de São Paulo é água superficial, e é verdade. E fala assim, só 14% não é muita coisa. Quando você vai pedir desconto, bom, até desconto 14% até que é alguma coisa. Não, 14%. Atualmente, na época que tinha aquela inflação de 80%, 14% não era desconto. Era só esperar 5 minutos que você já tinha desconto. Bom, mas uma coisa que acontece é o seguinte, mesmo fora do período de estiagem, esse que é o problema, ou esse que é a importância da água subterrânea. São Paulo é assim, Recife é assim, São José do Rio Preto é assim, várias outras cidades. O Fortaleza. O sistema de abastecimento público, ele não opera com muita folga. Eles operam no limite. São Paulo opera no limite. São Paulo operava com 68 é limite. Ele não conseguia produzir mais água. Então, se ela perdesse, a cidade de São Paulo perdesse 10 metros cúbicos de água por segundo, tá? O sistema público não tinha ou não tem como oferecer mais água superficial. Ela não tem. Então você tem, qual que é o lance? São aqueles 14% que fazem diferença. Porque não existe 14% água. Embora 14% não seja tanta água, ela é considerada quando você não tem mais água para oferecer. Esse é um problema. Só que se fosse só São Paulo, aí é problema nosso de paulista, né? Mas não é. O problema é que essa coisa se multiplica em várias outras cidades. E, interessantemente, quando você conversa com os tomadores de decisão e pergunta das águas subterrâneas, a resposta normalmente não é muito importante na minha cidade. Né? E São Paulo não é tão importante porque o sistema de abastecimento público é superficial. Mas não, é um sistema que está refém da água subterrânea porque não existe forma de adicionar 10 mil litros de água por segundo, 10 metros cúbicos de água por segundo. Então, é interessante qual que é o papel da água subterrânea nesse ambiente. Então, o abastecimento já opera no limite, então as cidades poderiam colapsar se não tivesse essa água adicionada. Durante a crise, nem falar. Só outro dado de São Paulo. O sistema de água subterrânea, que é 10 metros cúbicos de água por segundo, representa, em período normal, a quarta mais importante fonte de água, o quarto maior manancial de água da região metropolitana de São Paulo. Agora, ela é a terceira fonte e se aproxima de ser a segunda fonte. Essa aqui é a coisa. É a terceira fonte mais importante de água da bacia do Tietê. Então, muitas vezes vocês ouvem no jornal, etc, por exemplo, Rio Claro, outras fontes, você vê que elas são muito menores, 3, 4 metros cúbicos de água por segundo. Então, é realmente muito pouco. Bom, mas como as águas subterrâneas, então, poderiam auxiliar, né, na superação da crise da água e aumentar algo que foi falado bastante ontem na abertura do evento, que acho que virou uma palavra, o próprio secretário comentou isso. Não, ele fala assim que uma coisa interessante e boa da crise é que a gente ficou muito mais próximo de termos como segurança hídrica, por exemplo. Acho que eu, quando tinha idade de vocês, acho que eu não ouvia, não existia essa palavra segurança hídrica. Hoje acho que todo mundo sabe, né, da importância da segurança hídrica e tudo. Mas acho que é sobre segurança hídrica que eu vou falar então os próximos slides. Bom, eu gosto de falar que, acho que para fazer isso, a gente falando sobre... Começando que você usou, os termos básicos de hidrogeologia, que você deu um nome para isso. Não, geologuês sim, mas você falou assim, eu preciso fazer um arrazoado dos termos básicos. Você falou, o que é área de recarga? Eu gostaria de fazer caracterizar um pouco o aquífero. Né? Eu falo que o rio é antônimo do aquífero. Você sabe o que é antônimo, né? O que é antônimo? Hã?
Peixe e tubarão? Não, o que é antônimo? Antônimo é o contrário, o contrário. Qual que é o antônimo de alto? Baixo. Qual que é o antônimo de gordo? Magro. Qual que é o antônimo de verde? Maduro. Antônimo de verde é maduro. Qual que é o antônimo de aquífero? Rio. Bom, por quê? Olha só, como é um antônimo, né? Então vamos lá. Rios possuem um pequeno armazenamento. O que é armazenamento? Quer dizer, armazenamento o rio corre, né? Você está vendo o rio correr, mas ele não armazena muita água. Se você fizer uma cubagem, ou seja, for medir o volume de água disponível instantaneamente, você vai ver que o canal do rio é muito pequeno. E aí, é pequeno em relação a toda a bacia, ele é muito pequeno. Então você vai ver, o rio não armazena muita água. O rio corre muita água pelo rio, mas armazenar água é uma característica que o rio não tem. Por isso que quando você precisa de um pouquinho mais de água, você precisa armazenar, o que você faz? Você barra o rio, você faz uma barragem. Né? Porque você tem as grandes barragens, que é fazer uma coisa que o rio não tem, armazenar. Né? Então, todo rio que você usa para grandes coisas, por exemplo, assim, irrigação, etc., abastecimento de água, você faz um sistema de barramento do rio para armazenar água. Então, o rio, naturalmente, não tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Aquífero tem. Aliás, a característica mais forte que o aquífero tem é armazenar água. 98% da água doce líquida do planeta estão nos aquíferos. Em rios, tem menos de 1%. Então você vai ver onde está armazenada a água do planeta, na água subterrânea, são os aquíferos. Então tem uma característica aqui de armazenamento. Rios entregam instantaneamente uma grande quantidade de água. Então, qualquer bomba pequenininha que você coloca dentro do poço fornece, não é muito difícil tirar meio metro cúbico de água para uma cidade. Não é algo assim, não é uma coisa impressionante de bomba, quando você está no mesmo nível. Né? Quando você bota a bomba no rio, bombeia, coloca em pivô, tal, etc., você pode ter sistemas de bombeamento bastante interessantes em relação a isso. Então, você não precisa... o rio fornece essa água. Aquíferos não. Aquíferos têm uma característica que eles permitem extrações muito pequenas. Então, para você tirar vazões razoáveis, mesmo superpoços, né, ela é uma vazão, a vazão desses poços é significativamente pequena em relação a uma vazão de um rio. De um pequeno rio dá vazões muito maiores do que o melhor poço do Guarani. Né? Então é uma característica inversa. Rios são muito populares, todo mundo conhece rio. Eu posso perguntar aqui, fale 10 nomes de rios brasileiros. Todo mundo vai falar. Tem certeza que, exceto o pessoal aí da militância da água subterrânea, se perguntar qual que é o nome de 10 aquíferos, vou lembrar do Guarani. Guarani, qual mais? Vamos ver. Alter do Chão, aí falando Alter do Chão, você vê? Segundo o professor, nem é tão grande assim. Alter do Chão, lá. Bauru, lembra que foi falado do Bauru? Aqui também tiraram do Bauru, Basal, Serra Geral. Então tem aí, mas realmente porque vocês estão o dia inteiro ouvindo isso daí. Mas é difícil. Você vai perguntar aí na rua, fala o nome de 10 aquíferos, o cara vai perguntar, bom, primeiro que é aquífero, depois se explicar, eu vou falar, aquífero. Aquíferos, rios são muito populares, mas aquíferos é uma alternativa pouco conhecida e explorada. Acho que isso é uma coisa. Por exemplo, vários de vocês são estudantes e eu pergunto para vocês, vários são de engenharia ambiental, não é verdade? Vocês têm uma aula chamada hidrogeologia? Vocês são raros. Agora sinto-se, né? Eu tenho um amigo meu que é agrônomo, ele é formado na Exalc, que é uma escola ultra tradicional de agronomia. Né? E ele fala, olha, toda fazenda no Brasil tem poço. Toda fazenda tem poço. Eu não tive uma aula sobre poço. Eu não tenho a mínima ideia do que é um poço. Toda fazenda tem poço. Vários são usados para irrigação, mas o cara nunca viu uma aula sobre um técnico falar, ó, poço é isso, faz assim. Não. Então ele falou, ó, eu sempre vou preferir água superficial. Só vou usar água subterrânea quando não tiver outra saída. Né? Porque eu não estudei isso, eu não fui... isso não é coisa minha, isso é uma coisa estranha, então eu não vou usar. Então é uma alternativa pouco conhecida.
Rios recebem muito investimento. Tá certo que tem alguém aí de água superficial que vai achar ruim. Não, que isso, rio, né, falta dinheiro, tá? Mas água subterrânea, fala investimento de água subterrânea. Menos ainda. Rios são muito vulneráveis à contaminação, isso é verdade. O solo protege o aquífero, eles são mais bem protegidos. Mas uma coisa que eu gosto de falar, em vez de usar a palavra antônimo, falar a verdade, são rios e aquíferos são complementares. Não estou podendo falar agora. Eu acho que essa é a grande característica que a gente pode ter em relação à segurança hídrica, é usar os dois sistemas. Olha só, os sistemas de água superficial, como rios ou lagos, têm uma relação com os aquíferos. Eles se falam, eles se conectam. Então você tem o rio durante a estiagem, ele não seca. O rio não seca porque o fluxo de água subterrâneo mantém e alimenta esse rio. A ideia do Q710, a ideia do Q95, esse 95, quem mantém essa vazão é a água subterrânea. Tá? Então, existe uma forte correlação entre água superficial e subterrânea. Se você quiser restringir ou saber quanto de água essa bacia pode dar, você não pode permitir, você não pode só restringir o usuário de água superficial. Você também tem que restringir o usuário de água subterrânea, porque é a mesma água, está dentro do mesmo ciclo. Os aquíferos representam 20 a 30% dos fluxos de base de rios, em alguns rios brasileiros chega a 60%. Sendo o mesmo recurso, a explotação, a extração do aquífero vai afetar o rio e vice-versa, em termos de quantidade e qualidade. Se tiver um poço ao lado de um rio contaminado, você pode contaminar o aquífero. Você vai trazer a água contaminada do rio para dentro do aquífero. E claro que tem uma questão ambiental importante, a explotação, quer dizer, a retirada de água excessiva pode comprometer os rios e as áreas alagadiças, inclusive com impacto em flora e fauna. Então você tira muito, você pode até secar rios, você pode secar pântanos e lagos. Isso é uma questão importante. Então, o uso integrado dessa mesma água, participando do ciclo hidrológico, a gente pode usar essa característica de grande armazenamento do aquífero e o pequeno armazenamento do rio, a grande capacidade de fornecer água instantaneamente do rio e a pequena do aquífero, a gente pode usar essas características complementares para aumentar a segurança hídrica de uma cidade ou de um empreendimento. Então, o abastecimento de água de uma cidade ou empreendimento, como a agricultura, por exemplo, poderia tirar proveito dessas características complementares entre os dois recursos. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, que você tem um período úmido, o período de chuvas. Então, a forma mais fácil de retirar água seria dos rios. É uma água mais disponível. A água está lá, é uma água mais disponível, você trata. E, aliás, você pode pegar o excesso dessa água e até infiltrar essa água no aquífero, para aumentar o armazenamento desse aquífero. E na época de seca, você pode usar água subterrânea, retirando do armazenamento. A água subterrânea ela tem uma seguinte característica. Acho que tem várias vantagens, mas ela é uma água que ela ganha custo exponencialmente. Acho que vocês do sistema de abastecimento sabem disso. A coisa mais cara, a falar a verdade, foi assim, quanto custa o metro cúbico? Aliás, era a minha pergunta que eu gostaria de fazer. Quanto custa o metro cúbico de água de vocês, produzido por água superficial e subterrânea? Mas é um custo que aumenta exponencialmente, porque o que vai acontecendo? Os níveis vão caindo, você está bombeando o poço, ele vai caindo, só que qual que é o lance? O custo da água é o custo da energia elétrica, é o bombeamento, porque é uma água que não precisa de tratamento, é uma água tranquila, etc, etc. Mínimo de tratamento. Mas o que acontece é o seguinte, bombas potentes e eficientes, esse que é o lance, para ter metido dentro de um tubo de 8 polegadas não é uma situação muito fácil para a engenharia. Eles são muito bons para colocar bombas no mesmo nível. Por isso que eu digo, do irrigante que pega qualquer bombinha tira um montão de água. E é uma bomba muito eficiente, energeticamente. Mas bomba de poço são bombas pouco eficientes. E ela requer muita energia. Então, você derrubar o nível d'água por 10 metros, você tem uma interferência de poços, e tem que tirar 10 metros mais profundo, isso custa muito caro para a companhia de água ou para o usuário mesmo. Então, a questão é o seguinte, que durante o período úmido, a coisa legal é tentar infiltrar o excesso de água para o aquífero recuperar os níveis.
Existem cidades que funcionam assim. A cidade de Madrid, por exemplo, é uma cidade que tem um sistema chamado Canal de Santa Isabel. Ele funciona dessa forma. Durante a época de chuvas, eles tratam o excesso e infiltram. Antigamente infiltravam no mesmo poço. Eles tinham um poço de 400, 600 metros de profundidade, são poços de calcário, e eles injetavam. E durante a época de estiagem, eles tiravam de água subterrânea. Eu sei que tinha um espanhol que estava explicando para a gente, e esse espanhol era bem arrogante, né? E ele falava assim, olha, eu não sei, se você abrir aquela torneira, eu não sei qual que é a fonte de água, se é subterrânea ou superficial, mas eu te garanto que é a água mais barata que o madrilenho pode estar pagando. Ele tinha essa publicidade. Eu não sei, não conheço a planilha deles, mas é verdade, eles jogavam esse conceito das duas águas. Então o que você teria? Você teria um poço, né? E você começa a ter estiagem, né? Então para de chover, aí você começa a usar água subterrânea. O nível vai caindo, aí o nível está caindo, seu cone de rebaixamento. Se você tiver um outro poço aqui bombeando, um vai interferir no outro, e isso daqui os níveis vão cair bem mais. Então um truque é não ter uma densidade de poços muito grande. É ter um controle dos poços privados. Aí começa a parte de gerenciamento que foi bem falado aqui. Então vamos dizer o seguinte, que o sol está lá legal, e aí o que acontece? Vem o período de chuvas, né? Começa a recarregar esse aquífero, e você pode ajudar, porque você tem água superficial agora em abundância. Você pega essa água, começa a extrair essa água para o abastecimento da cidade ou da agricultura, pode infiltrar essa parte e ele vai recuperar os níveis perdidos na época da estiagem. Aí o que vai acontecer é que essa chuva vai vir um outro ano, e algumas vezes não vem a chuva de novo, né? Que chama crise, mas tudo bem. E aí o que vai acontecer? Vem o sol de novo, e aí se repete esse processo. Você pode fazer isso. E aí, uma coisa interessante que o aquífero tem, como ele é... O aquífero é que nem um milionário. Eu gosto de usar o exemplo que o aquífero é um milionário sovina. Né? Aqueles caras que você não gostaria de ter amigo. Né? Amigo bom é aquele que é milionário, mas gasta dinheiro. Então, né, você vai, pô, legal, você vai pagar isso. Então, mas o aquífero não é esse cara. O aquífero é o cara ruim. Porque ele é milionário, ele tem muito dinheiro, mas ele entrega água nas moedinhas. Mas uma coisa é boa, ele não precisa ficar trabalhando, ele não precisa se preocupar, porque ele tem um grande armazenamento atrás dele. Então ele pode ficar anos sem recarga, esse aquífero, pode ficar anos. Aliás, se você for olhar a Arábia Saudita, o país, eles usam águas que foram infiltradas há 10, 12 mil anos atrás. E um dia vai acabar, mas eles sabem quanto de água tem e eles vão fazer isso. Quer dizer, agora estão aumentando dessalinizadores, outros sistemas para substituir no futuro, mas hoje eles usam isso daí. Bom, então, o que nós estamos falando é que um sistema conjuntivo, o uso conjuntivo, poderia ser, você tem uma cidade, né, em vez de você ter só um sistema de abastecimento de água, que muitas vezes o que acontece nessa cidade, espontaneamente começa a pipocar um montão de poço aqui. E aí esses poços normalmente não são gerenciados, tem interferências fortemente um em relação ao outro, o custo dessa água fica muito ruim, esses poços também interferem em poços públicos, e majora o custo de extração dos poços públicos. Então nós temos um sistema espontâneo de uso integrado, como são os casos que eu citei, São Paulo, Ribeirão Preto, Recife, só que não foi pensado do ponto de vista de menos custo econômico e menos custo ambiental ou social. Mas você pode ter um sistema em que você tem campos de poços, por exemplo, fora da cidade, onde as interferências são controladas, na qual você tem uma mescla de uso de água superficial e de água subterrânea. Então, você aumenta, o que você fez? Você tem 2 reservatórios de água. Um super reservatório, que você vai usar na estiagem, e uma água mais simples, ou mais barata durante as chuvas, e você vai poder controlar essas duas coisas. Quanto mais um ou outro, vai depender da situação econômica, da situação dos reservatórios. Então, os estudos mostram que na maioria das cidades brasileiras haveria sérios problemas se elas abrissem mão do abastecimento complementar em poços privados. Hoje, por exemplo, foi falado da questão da lei de saneamento. Se você tirar a possibilidade da cidade de usar água subterrânea, as cidades colapsam. Devemos reconhecer a importância do papel da água subterrânea na segurança hídrica brasileira, sobretudo nos momentos de crise. Assim, existe uma quantidade impressionante de poços sendo perfurados hoje na cidade de São Paulo. Bom, outro problema é que existirão, e eu gostaria de falar, é que essa situação que São Paulo, a região sudeste vive, e recentemente o Nordeste viveu, Recife, por exemplo, Pirapama, não aguentou
aqueles 5 metros lá era só nominal de papel, ele não aguentou dar aquela água. Então, o problema é que nós temos a questão das mudanças climáticas. Bom, como que vai afetar a questão das mudanças climáticas no Brasil? E tem alguns modelos, né? Nós temos modelos, o pessoal do INPE trabalha com esses modelos de previsão do que vai acontecer. 5 minutos. Tá? 4 diferentes cenários. Vamos lá. Esses têm cenários pessimistas e otimistas, e esses cenários mostraram a seguinte questão para o Brasil. Vamos lá. O Brasil é um país vulnerável a mudanças climáticas atuais e futuras, em especial extremos climáticos. Eu acho que o que aconteceu na região sudeste, o que está acontecendo em várias partes, o que aconteceu na Amazônia recentemente, é a pura prova de que realmente nós somos vulneráveis. Se não fôssemos vulneráveis, nós não teríamos a crise de água hoje. As áreas que apresentam maior vulnerabilidade, ou seja, que vão ficar mais secas, é o Nordeste brasileiro e a região amazônica. Acho que nós já vimos também esse filme recentemente. Os modelos do IPCC, do painel de mudanças climáticas, né, eles então avaliando o que vai acontecer no século XXI. Esses modelos que foram rodados a partir desses cenários mostram que as vazões desses rios, por exemplo, São Francisco, Parnaíba, Tocantins, Xingu e do leste da Amazônia, vão diminuir a vazão. Ou seja, vai ter menos disponibilidade de água e pode ser que muitas das cidades usem mais água subterrânea para compensar isso. Então é só um mapa, esse daqui é um mapa difícil de ver, mas aqui é como vai ficar a questão de chuvas, se aumenta ou diminui para o Brasil, são esses. E no fundo aqui nós temos os principais aquíferos. Uma coisa que a gente vê é que vai ter diminuição aqui, ó, de chuvas no Nordeste e no Amazonas, mas uma das coisas que vai acontecer nessa região Sul, Sudeste e também aqui, pegando o Mato Grosso do Sul, é que os nossos períodos de estiagem vão ser mais longos. Embora o total de precipitação continue igual, os períodos de estiagem vão aumentar, como foi apresentado pelos gráficos que o pessoal de Minas apresentou sobre a questão de como está acontecendo. São anos seguidos de estiagem, né? E São Paulo é isso que aconteceu. Então, as áreas mais... Isso também é uma questão social muito importante, que as áreas afetadas negativamente pelas mudanças climáticas em 2050 são também as áreas mais vulneráveis do ponto de vista social. Isso é uma questão muito importante. A questão é, se a classe média tem problema de falta de água, é uma questão, mas se zonas pobres têm problema de falta de água, é um problema muito mais sério, né? É um problema de mortes, é um problema de incidências de doenças muito mais graves. Bom, mas eu acho que uma das outras coisas, outra mensagem interessante que eu gostaria de falar, é que as cidades também deveriam buscar um pouco mais de água dentro delas mesmas. Eu acho que a gente precisa de um pouco de imaginação, de usar as águas da cidade. Tá? Então, vamos dar uma olhada na seguinte coisa. Esse daqui é o ciclo hidrológico pensado nas modificações que uma cidade faz para no ciclo hidrológico, né? Então, quando a cidade impermeabiliza o terreno, diminui as recargas de chuva. Mas as fugas das redes de água, das redes de esgoto e das galerias pluviais fazem com que a disponibilidade hídrica subterrânea aumente. Em São Paulo, 50% das águas retiradas dos poços no centro de São Paulo são águas perdidas da rede da Sabesp. 50%. Tá? Então, tudo bem, é uma perda de faturamento, é uma perda, mas a água subterrânea acabou recuperando isso, porque se não fosse isso, o aquífero estaria em uma situação muito pior do que hoje estaria na cidade de São Paulo. Ele se aguenta em alguns níveis por causa dessas perdas, né? A outra coisa também é pensar em recargas artificiais, como foi pensado aquele negócio de Madrid, os excessos de água e infiltrar essas águas. A água do excesso da irrigação acaba chegando no aquífero, né? A questão de coleta da água, tratamento e reuso dessa água, águas usadas, e uma coisa interessante sobre o reuso de água, acho que isso é matéria de pauta, mas muitos prédios hoje em São Paulo usam aquelas águas que são, São Paulo, nas cidades, as águas de rebaixamento, que é necessário para tirar água de garagem, usa para lavagens, para fazer várias coisas. Então, tem várias possibilidades de uso da água. Bom, perdas da água da rede de água e esgoto, das galerias pluviais acabam recarregando o aquífero, então acaba aumentando a disponibilidade de água, e existem novas águas, que são essas mesmas águas, só que
é pensar um pouco mais em água subterrânea, em reuso e o melhor uso dessas águas. Adequação das águas segundo usos, né? Não há necessidade de você usar água potável para limpar chão. Bom, nós temos dois problemas aqui, superexplotação e contaminação. Queria rapidamente só alertar que as águas subterrâneas podem ser solução ou coisas interessantes em muitos pontos, mas claro que também tem problemas e deve ser utilizado de forma inteligente, né? Tem dois problemas, superexplotação, ou seja, utilizar mais água do que a capacidade desse aquífero tem de fornecer, e problemas de contaminação. Ribeirão Preto, acho que é um dos exemplos. Foi falado pelos Marcos sobre uma das áreas de restrição de uso, né, que o Estado já definiu, que a perfuração de novos poços aqui ao centro de Ribeirão Preto, isso aqui em 1975, esses são os níveis, estão bem mais depressionados, né, tem um cone na parte central da cidade. Novos poços aqui somente poderão ser em substituição a poços de abastecimento público. Se um privado quiser entrar e perfurar um poço, ele não poderá fazer isso, porque é uma área já bastante intensamente extraída. A questão de nitrato, acho que a Cláudia Varnier do Instituto Geológico vai falar bastante sobre isso na semana que vem, e tem muitos casos. Acho que a questão química é um... Amanhã eu falo... Semana que vem? Estou te dando umas férias aqui, Cláudia. Nossa, a vida é tão boa aqui que ela... Semana que vem, para ver como está a minha agenda. Amanhã. Então, nitrato é um lugar... A gente vê problemas de nitrato em Fortaleza. Aqui, ó, você vê os poços na região da praia, né? Os níveis de concentrações acima de 90 miligramas por litro. São várias concentrações que você encontra. Mas acho que uma coisa que eu gostaria de falar sobre rede de esgoto. Você falou sobre rede de esgoto e a diminuição das fugas. Esse aqui é um exemplo bem interessante. É uma cidade, é a nossa cidade na USP, a gente chama de cidade de laboratório. Uma cidade pequena, Urânia, uma cidade de 9.000 pessoas hoje. E é uma cidade que tem rede de esgoto desde a parte central desde a década de 70, desde a década de 60, 70. Tem rede de esgoto, daqueles programas de saneamento, etc. Essa é a parte central com rede de esgoto. Se você olhar essas concentrações, são concentrações de nitrato, 50, né? Essas são as concentrações de 40 miligramas por litro, 50, e esse aqui é no aquífero mais, esse é o aquífero mais 20, 45, 50, e esse é o aquífero mais raso e esse é o aquífero mais profundo. E aí você vê concentrações de 100, 80 miligramas por litro, são concentrações muito altas. Mas tem rede de esgoto, só que é uma rede antiga e vaza. Então, as redes antigas do estado de São Paulo vazam, por exemplo. Então, nós temos grandes concentrações. E uma das coisas que a gente fez, trabalhou muito aí, é quanto tempo, se nós trocássemos toda a rede de esgoto hoje, quanto tempo levaria para resolver o problema de nitrato, tornar o aquífero bom de novo em relação a isso. Opa, perdemos a festinha. Aqui. Essa aqui é a situação hoje das concentrações. Essa seria a evolução que nós cortaríamos no momento 0 a contaminação, no momento 20, e aí nós teríamos problemas de contaminação sentidas em concentrações pelo menos por 40 anos. Então, uma atitude que é verdadeira e é necessária, cuidar da rede de esgoto, porque existem outros benefícios, mas a solução no aquífero não é uma solução instantânea. É uma solução que você tem que esperar algumas décadas. É uma questão de planejamento, que é uma questão bastante importante. Nitrato em Natal, eu vou até falar que é o pior caso de problema de contaminação no Brasil, mas vou deixar a Cláudia falar sobre isso. Outro problema são indústrias. Esse aqui é o caso de São Paulo, né? É uma região que chama Jurubatuba, é o canal do Jurubatuba, é uma área que da década de 50 é uma área ultra industrializada, tá? Que é essa região aqui. Muitas dessas áreas são hoje abandonadas, as indústrias saíram, hoje são condomínios, prédios de escritório de alto padrão, mas os solos continuam contaminados. Cada uma dessas bolinhas é uma fonte potencial de contaminação usando aquela metodologia POSH, tá? Então aqui nós temos uma grande quantidade de contaminação. De fontes potenciais, essas são as fontes elevadas que usam solventes clorados, né, que são contaminantes extremamente tóxicos e muito persistentes em água subterrânea, e que fez com que essa região, os poços privados fossem fechados. Houve uma operação dentro da Sabesp, que é a companhia, de como conseguir fornecer mais água adicionalmente pela perda da água dessa região. Não foi uma manobra simples da Sabesp. A Sabesp falou, não, eu simplesmente vou lá e até vou faturar mais. Não tinha água para fazer isso.
Então eles tiveram que reorganizar o sistema de distribuição para conseguir suprir água nesta região deles, porque todo mundo era baseado em poço. Agora 10.350 indústrias, né? Bom, a urbanização fortemente modifica o ciclo das águas subterrâneas. Estou terminando, tá? Alguns benefícios, mas com riscos, né? O lance de você fazer com que o usuário privado use água subterrânea faz com que ele tenha responsabilidades, porque a qualidade da água, ele tem que monitorar essa qualidade, tem as análises químicas, tem a operação desse poço, que ele tem que ser ciente disso, né? É uma responsabilidade. Algumas águas subterrâneas oferece uma ligação invisível entre várias facetas da infraestrutura e da política da água nas cidades. As águas subterrâneas urbanas, deve ser gerenciada, mesmo que não seja uma fonte importante de água pública, como das 3 cidades que eu falei. Aliás, São Paulo. Falta de uma gerência mais integrada sempre tem custos muito maiores, sobretudo em áreas de disponibilidade hídrica menor. Então é realmente importante para as cidades aumentar a segurança hídrica, e o lance de pensar o uso integrado é, acho que, imperioso, sobretudo para as questões de estiagem e mudanças climáticas. Uma das coisas que existe é uma ausência completa que existe do diálogo intersetorial, e muitas vezes falta nos programas de gerenciamento uma visão holística. Só para vocês mais jovens que têm uma ideia, o planejamento urbano está na mão da prefeitura. A água subterrânea está na mão do governo do estado, é uma atribuição do governo do estado. Nós temos leis federais e muitas agências federais atuam nesse setor. Águas minerais é federal. Então você vê vários atores de vários setores. Ainda mais no nosso estado nós temos a água subterrânea ou águas separadas numa secretaria e o meio ambiente numa outra secretaria. Então a necessidade dessas pontes, como o Osmar falou, é realmente importante. Então é que nem o camelo, não vou fazer a piada do camelo. Hã? Não, camelo é um bicho coitado, né? Como que Deus fez todos os animais, né? Exceto o camelo, que foi uma comissão. Né? Uma comissão fez o camelo, porque cada um deu uma opinião. Ele deve ter tal coisa, ele deve resistir à água, ele deve não sei o que. Aí criaram esse bicho estranho, né? Corcova, né? Tudo estranho. Não é sei. Mas esse é um pouco o retrato que a gente vê no nosso setor. Bom, a gente tem algumas lições de casa. As águas subterrâneas urbanas afetam a todos, ou beneficiam a todos, mas sempre é de responsabilidade de ninguém. Porque existe isso, inclusive em gerenciamento, né, essa questão de que a responsabilidade fica para todos. Isso é um sério que, no final de contas, é de ninguém. Então, ninguém tem a responsabilidade sobre isso. Essencial a transformação integrada e diálogo intersetorial. Necessidade de avaliações das águas subterrâneas, regulação e proteção como um importante componente do planejamento urbano. Consenso entre as várias partes. A água subterrânea tem uma característica muito importante em relação às águas superficiais, que se você não tiver apoio do usuário, e mesmo do usuário privado, que está se escondendo dentro desse sistema, porque o poço dele não é legal, se você não trouxer ele para uma discussão séria e tentar utilizar a força de polícia que o Estado tem na repressão do uso da água, esse sistema não funciona. Nunca funcionou. Não teve uma experiência que só o poder de Estado, da força de polícia do poder do Estado, conseguiu controlar o setor, exceto em sociedades onde a tradição da democracia e da tradição é muito longa, como na Alemanha. A Alemanha, se baixa uma lei e tal, existe um cumprimento da lei, do respeito às instituições, coisa que nós não temos tradição. Então, essas coisas são muito pouco efetivas a questão é o diálogo, porque o enfrentamento não funciona. Falta de exemplo de boas práticas no manejo do Brasil, acho que isso é uma questão. E por último, é necessário tentar definir quais são as áreas mais vulneráveis à crise hídrica. Nós temos áreas, numa cidade, alguns bairros são mais vulneráveis, alguns setores são mais vulneráveis, algum extrato da sociedade são mais vulneráveis. A gente precisa estar preparado para isso. A questão que se discute não é somente uma questão se faltou do governante A ou B investimento em novas estruturas de água. Isso você vê direto nos meios de comunicação. Em algum momento, o governante teve que fazer uma decisão de alocação de dinheiro. Colocou na educação, na saúde, foi uma decisão. Eu acho que nesse ponto foi uma decisão
podemos criticar essa decisão frente ao programa de político, programa do partido, etc, etc. Mas houve uma decisão, e se o dinheiro foi bem colocado, fazer. O que nós não podemos deixar, e aí devemos ser muito críticos em relação aos governantes, é o seguinte, é que não importa a decisão do governante, ele tinha que ter um plano de contingência. Todos os governantes têm que ter um plano de contingência. É o seguinte, nós estamos arriscando que se faltar água por 3 anos seguidos, a população vai sentir. Ok, é um risco que a companhia está tomando. Ela tem, todo mundo tem que ter isso daí. Você sair de casa, você tem que avaliar os riscos para ver se vai chegar vivo aqui. Né? Então, pior se for São Paulo, né? Que é um pouco mais fácil. Né? Então você tem esse lance. Pegar avião é outro risco. Então você tem que avaliar risco. E isso aí, todo governante, e acho que é uma das coisas mais difíceis de ser governante, é essa. Mas isso aí não é uma coisa que falha. O falha é que, se a chance é de 5%, e qual que é o impacto que a falta de água vai ter para a sociedade? Vai faltar problema, vai ter mortes associadas a isso, vai ter problemas nos hospitais, vai ter problema de falta de abastecimento. O que vai acontecer? Quais são as consequências? Isso precisa ser avaliado antes. E falar assim, ok, se acontecer isso, a medida é essa. E as consequências sociais e econômicas são essas. Aí colocar para a sociedade, vocês estão dispostos a assumir isso? Aí se a sociedade falar, ok, porque esse dinheiro vai para a creche, que é um uso nobre, vai para a educação, que é um uso nobre, ok. Ele falou, eu assumo isso solidariamente. Aí se houver essa transparência, o cara fala, olha, infelizmente esse ano é assim, o nosso plano é esse, e é assim que vai ser feito. O que aconteceu nessa crise? Todos, eu estava fora na maior parte do tempo, mas eu acompanhei muito disso. Eu acredito que todos os governantes, os governadores pelo menos, foram surpreendidos com essa questão da crise hídrica. Foram surpreendidos, ou seja, não existia em nenhum dos estados, eu falo isso do meu estado, não existia um plano de contingência. Não existia plano B, não existia. Nós estamos correndo atrás do prejuízo para construir esse plano B ainda. Então, obrigado. Desculpa.